Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, jornalismo e conteúdo. E o convidado do dia é o Kaique Matos. Ele é brasileiro e atualmente mora em São Paulo, capital. Kaique é formado em publicidade e propaganda e atua como jornalista e videomaker. Seja muito bem-vindo, Kaique Matos. Olá, Kaique, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Oi, Kaique, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar falando sobre jornalismo e jornalismo hoje em dia, né, no mundo digital. O que significa ser jornalista hoje em dia nesse mundo digital? Ah, é uma batalha, viu? Porque acho que o jornalismo, como um todo no mundo, ele está passando por uma crise. A gente, enfim, vive nessa era da pós-verdade, com as inteligências artificiais, com os algoritmos, assim, vira uma coisa muito personalizada, né? Então, às vezes, dependendo do assunto que você vai falar, é muito difícil você ter um veículo 100% confiável, ou enfim, tudo é muito variável. Ao mesmo tempo, é muito interessante ver como o jornalismo ele foi se adaptando às novas formas de se comunicar, né? Assim, eu venho de uma escola da publicidade e da geração da internet, então quando eu tô na redação é muito engraçado ver às vezes uma galera que é jornalista de 30 anos de carreira tendo que lidar com Instagram, com stories, com produção de conteúdo mesmo, como que eu faço um vídeo até, as pessoas não estão acostumadas a fazer vídeo, e aí quando se acostuma, como que eu faço esse vídeo ter 1 minuto e meio para chamar atenção? A linguagem ela precisa ser informativa, mas ao mesmo tempo leve para as pessoas entenderem. Então é um momento muito maluco para o jornalismo, mas está sendo muito legal assim ter contato com isso. E mais que isso ainda, né? Tem um jornal que costumava, ainda tem, mas costumava circular mais aquele de papel, né? Que chegava na sua casa. Aqui, se a gente não tivesse, que a gente assina também, e se a gente não tivesse cortado essa parte, eles continuariam entregando aquele de papel, né? Então, assim, tem isso também, aquelas pessoas que estavam acostumadas a sentar, abrir o jornal, tomar o seu café e ter todo aquele ritual, né? Para agora ser tudo digital, rápido e notícias. E, inclusive, agora tem até áudio, né? Às vezes você não Uhum. quer ler ou não tem como ler, ainda tem o áudio ainda. Então, a gente percebe mesmo que houve toda essa mudança, não só em relação às matérias e tudo, mas também o formato que é entregado para gente, entregue para a gente, né? Então, tem pessoas, eu ainda conheço pessoas que querem ainda aquele jornal de papel e tal, e tem aqueles que querem realmente o digital, que é o que a gente está mais acostumado hoje em dia, né? É uma experiência muito engraçada, assim, lá na redação a gente não produz o jornal em papel, mas ainda pega dos grandes veículos de jornal, né, como a Folha, o Estadão, que são os maiores aqui no Brasil. A gente ainda tem os exemplares ali de todo dia nas mesas, e é muito legal ver porque até a estrutura no jornalismo impresso, né, no jornal impresso, ele mudou bastante. Antes a gente tinha uma página só de classificados, que é de emprego, de coisa para comprar, que é algo que não existe mais hoje em dia. Tem publicidade ali no meio, os espaços mudaram bastante, tem muito mais imagem do que tinha na época, antes era muito mais texto, né? E hoje acho que é muito ahn, resultado do fluxo de informações que a gente tem, né? É muita informação o tempo todo, são muitos jornais, muitas pessoas, até criadores de conteúdo falando sobre jornalismo. Então, gera esse fluxo de informação muito grande que as pessoas às vezes não conseguem lidar, né? Gera um burnout de informação mesmo. E aí a gente tem essas formas mais personalizadas de se consumir
jornalismo, né? Notícias. Então tem os podcasts de notícia que são de 30 minutos e vão resumir ali amanhã o que acontece. Você tem muita gente consome newsletter, né? Que é basicamente ali eu quero receber informação sobre tecnologia, política, entretenimento e saúde. E ali você vai receber tudo pautadinho, bonitinho. Então é muito interessante ver assim como a gente está aprendendo a lidar com essa revolução, né, no formato de fazer jornalismo e ao mesmo tempo com esse fluxo de informação muito grande, assim, aprendendo a filtrar. A gente também fala de redes sociais, né, dentro do jornalismo, Uhum. que mudou também bastante o jeito de contar a história, né? Bastante, bastante, assim, por experiência própria lá, ah, acho que dos dois pontos de vista, quando a gente pensa no jornalista, mas aquela figura mais séria do jornalista, ele teve que aprender a lidar com as redes sociais, então você tem um William Bonner, que é basicamente o jornalista mais famoso do Brasil, tendo que fazer stories e mostrar um lado mais pessoal que não era muito comum de se imaginar o cara que apresenta o jornal mais importante do país de uma forma muito descontraída. Então acabou se criando, obrigando, de certa forma, o jornalista a ter esse lado mais influencer, né? A mostrar um pouco mais da sua vida pessoal para gerar justamente essa conexão das gerações mais novas quererem assistir um Globo Esporte, que é um programa de esporte em geral que a gente tem aqui, porque segue o apresentador nas redes sociais, o apresentador do jornal, ou enfim, qualquer pessoa que trabalhe na mídia de certa forma. E ao mesmo tempo esse linguajar mais sério, mais formal do jornalismo, ele não funciona bem nas redes sociais, não sempre, mas quando você quer atingir um público maior, é mais interessante que você fale como as pessoas falam, né? Então, usar gírias, o pra, ou esses vícios de linguagem que a gente tem, para se aproximar mesmo do público geral, porque não adianta eu, no meio de um vídeo, soltar um doravante, por suposto, porque as pessoas, muitas vezes, tem gente que não tem acesso, né, a esse tipo de vocabulário e torna mais complicado. Um exercício que a gente faz bastante lá na hora de produzir os vídeos para as redes sociais é como que eu posso explicar esse conteúdo, essa notícia para uma criança de 5 anos. É muito difícil, às vezes. Como é que eu vou explicar, sei lá, política internacional para uma criança de 5 anos? Mas é fazer esse exercício de simplificar, às vezes. Você não precisa falar algo muito complexo, dá para você simplificar, né? Então. É muito esse exercício de filtrar e manter a informação ainda lá, mas de uma forma mais interessante para as pessoas consumirem. O formato mudou bastante, né? Quando eu entrei, por exemplo, ele já não fazia. Eu trabalho na Globo, né? Acho que eu não falei, eu trabalho na Globo, que é basicamente a maior emissora do Brasil, especificamente no G1, que é o maior portal de notícias deles. E quando eu entrei, eles já não produziam mais vídeos para o YouTube, que é algo que eu consumo muito ainda, né? Os vídeos horizontais de 10, 15, 1 hora de duração, eles já não produzem mais. A ideia é completamente o conteúdo vertical. Então é isso, você tem que lidar com uma informação que é muitas vezes complexa, transformar isso numa forma simples e tem que caber nos 3 minutos da rede social, no 1 minuto e meio, nos 30 segundos. Então é um exercício diário interessante de ver, assim, às vezes a gente vai fazer alguma coisa mais leve, por exemplo, sai uma lista das 10 melhores cidades do mundo para se viver. Você não vai apresentar isso numa cadeira, num cenário chatinho, né? Vamos para um lugar diferente, mais colorido, brinca na edição, faz uma piadinha ali no meio do vídeo e tal. Então, essa mudança assim no formato, né, de ver como que os jornalistas estão tendo que aprender a lidar com isso é muito engraçado, porque, enfim, da escola que eu venho já é muito comum, para eles ainda é muito estranho. Sabe uma coisa que me fez lembrar que quando você ligava a TV para assistir jornal, o apresentador falava assim, boa noite. O William Bonner, William Bonner falava especificamente, eu Olha, estava pensando nisso agora. boa noite. E quando terminava, boa noite de novo. E a gente dizia, boa noite. E é tão interessante assim para os alunos saberem disso também, sabe por quê? Porque teve acabou virando amigo, na época não era tão amigo, mas assim, acabou virando amigo depois, que ele não sabia falar português e Uhum. ele ficava assistindo TV
para saber o que estava acontecendo, mesmo sem entender. Aí ele falava assim, Uhum. tem uma palavra que eles falam toda hora. Aqui, quer ver? Boa noite. Aí depois no final, Bandit. aí ele, o que que isso significa? Eu falei, good night e tal. Eu expliquei para ele, ele falou assim, nossa, mas no começo tem isso, no final tem isso. Eu falei, para começo a gente sabe quando começa e sabe quando termina. Mas agora parece que tiraram as boa noites, pelo menos nas redes sociais a gente não começa com boa noite. É, e assim, tem uma entrevista muito legal para quem quiser ver do próprio William Bonner que a gente está falando, para o Bial, que é outro jornalista muito famoso aqui no Brasil, que ele já apresentou reality show, que era o BBB, né, o Big Brother Brasil. E hoje em dia ele já faz um programa mais sério, um programa de conversa, chama Conversa com o Bial, que foi o William Bonner. E lá ele está contando justamente como antes a gente tinha no jornalismo chamada escalada, que é basicamente o que que vai ter no programa, quais são as notícias, a duração dele e, enfim, só. Então, tipo assim, se o jornal ele vai fechar a escalada às 7 da noite, e o jornal é às 8h30, nada mais entra. Se caísse uma ponte, se alguém nascesse, enfim, se o Brasil ganhasse uma Copa do Mundo, não ia entrar. Hoje em dia não existe mais isso, e é muito legal ver ele explicando, assim, porque antes eu tava acostumado, ele falando, né? Eu tava acostumado, assim, tava tudo fechado, bonitinho. Hoje não, hoje eu apresento com o celular, e no meio do programa, ele até conta, assim, no. eh, tinha apresentado todas as notícias, ele já estava para dar o boa noite, e aí apitou uma notificação no celular dele do G1, que é o portal onde eu trabalho, falando, sei lá, era alguma coisa sobre economia, sei lá, o dólar vai subir ou vai descer. Ele, não, antes do boa noite, o dólar vai subir. Você acompanha mais notícias sobre isso no jornal que vai vir depois ou no portal da Globo. E aí ele encerra. Então, o jornalismo ele já não tem mais esse começo, meio e fim, ele é constante. Então, tanto que os plantões da Globo ficaram muito famosos por isso, assim, você tá assistindo um Uhum. jogo de futebol, do nada, vai parar para Tá, entrar uma tá, tá, notícia. tá, 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 tá. Isso parou? Isso ainda continua? Que era um pânico, né? Continua, continua. Continua. Continua essa Quando... musiquinha com o terror todo. Oh, Ai, e é um terror pra gente. Quando o Papa morreu recentemente, foi isso. Ela entrou no meio e aí, ai meu Deus do céu, o que que vem agora? uau. Verdade. E você acha que é mais difícil checar as informações hoje em dia? Né? Porque tem notícias circulando o tempo todo e saindo de diversas fontes. Acho muito difícil, assim. Eu mesmo algumas vezes já caí em fake news, porque além de ter muita gente falando sobre a mesma notícia ao mesmo tempo, então você vai dar pontos de vista diferentes, tem também nas redes sociais essa cultura que se criou de você pagar pelo verificado. Então, antigamente, sei lá, eu abri o Twitter, o X, né? E via lá a Folha de São Paulo com verificado. Então, putz, eu posso confiar nessa informação. Mas hoje em dia, se eu pagar, acho que é 10, 15 reais por mês, eu tenho verificado. E aí eu posso postar uma notícia absurda, sei lá, o William Bonner caiu de cara num bolo ao vivo no programa. E as pessoas podem acreditar, porque tem um verificado ali. Então, hoje, muitas vezes você tem que checar duas, três, quatro vezes uma informação. O pessoal lá que trabalha com hard news, né, que são essas notícias que estão acontecendo o tempo todo, eles falam do processo deles, assim, é tipo, putz, vi uma notícia que saiu na BBC de Londres, mas eu vou esperar o New York Times falar, vou esperar a BBC de outro lugar falar, a CNN, e aí eu posso dar notícia, porque eu tenho alguns veículos confirmando essa informação. E é muito esse processo, infelizmente, assim, a não ser quando você tem acesso a uma fonte muito, então, em casos policiais, de acidentes, assassinatos ou coisas do tipo, que você tem muitas vezes o contato do delegado no seu celular, é, você precisa checar essa informação antes de cometer alguma gafe, porque, enfim, você está falando com o país inteiro, às vezes com o mundo inteiro, então é necessário checar quantas vezes for necessário para dar uma informação certa. E o que é mais importante? Informar, entreter ou educar? Ali a gente tenta manter uma linha da informação ser o mais importante, assim, a ideia do G1 como um todo. Eu acho que, pensando no meu trabalho pessoal mesmo, eu quero e a gente quer que as pessoas confiem na informação que a gente está dando. Então, ela pode ser muitas vezes apresentada da forma mais chata ou direta possível,
mas a ideia é que você confie na informação que você está lendo ali. Depois, obviamente, a gente pode destrinchar, apresentar de uma forma diferente, entreter ou ensinar. Então, tipo assim, aqui recentemente teve a onda do bebê reborn, eu não sei se aí chegou. Uhum. Então a gente teve a primeira notícia, febre do bebê reborn. É a notícia, a gente está te informando. Depois rolou duas informações, dois conteúdos diferentes, né? Duas notícias diferentes. Uma reportagem era falando sobre a economia que se criou em torno do bebê reborn, então as pequenas produtoras que produziam essas bebês para vender. E ao mesmo tempo teve uma de entretenimento, falando sobre o viral na internet, algo do tipo. Então, você tem sempre esses três pontos, mas informar e manter ali a informação como relevante é o mais importante, eu acho. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E teve algum post seu que mais gerou conversa, debate? E teve, mas no meu caso ele é mais focado em música, né? Eu escrevo sobre música, mais focado ali em rap no G1. Ah, e aí o que mais. Teve dois que geraram bastante debate. Um foi sobre a briga do Kendrick Lamar com o Drake na época. Foi quando saiu o clipe do Not Like Us, que foi a última música que ele lançou, que foi, enfim, foi um sucesso mundial, ganhou muitos Grammys, gerou toda uma discussão sobre isso. E eu fiz basicamente uma matéria dissecando o clipe, mostrando ali os símbolos que apareceram no clipe e o que que eles significavam. É, e também o que significava essa briga toda, né? Por que que o Kendrick estava brigando com o Drake? Quais eram os valores que estavam em jogo? E a outra que eu fiz, que acabou, assim, sendo muito atual, mais do que eu pensava, foi sobre o racismo no Grammy. Porque é uma premiação que, historicamente, ela ou sabotou ou escanteou artistas negros muito relevantes, né? A gente tem o Prince, que nunca ganhou um Grammy na vida. O Michael Jackson, acho que não ganhou com Thriller ou Off the Wall, algo do tipo. Então, você tem essas questões que aconteceram que, tá, não é escancaradamente racismo, mas é muito estranho. Com a Beyoncé, acho que ela foi o exemplo mais gritante disso, né? Ela perdeu o álbum do ano 3 anos seguidos com álbuns que assim se tornaram fontes de estudo na faculdade. O álbum Lemonade da Beyoncé, ele virou pauta de estudo sobre a escravidão nos Estados Unidos até a relação de traição, assim, são muitas camadas e ele acabou perdendo. E aí, na época, eu fiz um apanhado geral das vezes que o Grammy se mostrou racista, né? Desde a Ella Fitzgerald até a própria Beyoncé. E depois questionei, porque mudou a presidência do Grammy, se mostrou muito mais inclusiva, mudou um pouco a academia. E naquele ano acho que foi esse ano mesmo, o Kendrick Lamar ganhou basicamente as categorias principais com a música dele. O The Weeknd, que foi um artista que abandonou a premiação por alegar racismo, voltou para a premiação. A Beyoncé ganhou o álbum do ano finalmente. Então foi uma matéria que ela acabou se mostrando muito mais relevante do que eu imaginei que seria, assim. Então acho que foram as duas que eu fiz que eu mais tenho essa percepção de causar uma discussão. E você sente alguma responsabilidade quando você fala sobre o racismo, periferia ou até mesmo a arte urbana? Com certeza. E eu sempre tento fazer isso de uma forma muito respeitosa e cuidadosa até na forma que eu vou falar. No, no Brasil, acho que a gente enxerga a questão do racismo e do colorismo talvez de uma forma diferente. Eu sei que, ah, por exemplo, aqui a gente tem a definição do pardo e do preto, e do moreninho, enfim, existem várias subcategorias para uma pessoa de pele negra. Nos Estados Unidos eu sei que não, ou você tem a pele mais escura ou você tem a pele mais clara, mas todos são negros, independente. A Doja Cat é considerada uma mulher negra,
da mesma forma que a Beyoncé é, da mesma forma que a Lupita Nyong'o é. Então, assim, todos são negros. Aqui a gente já tem esse degradê, né? Assim, muitas pessoas não se consideram muito por conta dessa ideia que foi criada no Brasil do preto ser ruim. Então, para minha família, por exemplo, muitas vezes eu não era considerado negro. Não, você só tem o cabelo enroladinho, você só é um pouquinho bronzeado. Quando na verdade não, eu sou negro de pele clara. Então, todas as vezes que eu vou tocar nesse assunto, eu tento ser o mais cuidadoso e ouvir o máximo de pessoas possíveis para eu poder comentar sobre algo, né? Então, quando eu vou falar sobre o racismo, eu tento entender um contexto geral sobre aquilo. Quando eu vou falar de um álbum ou de um caso como o do Kendrick Lamar, por exemplo, eu tento entender todas as perspectivas ao redor para não cometer nenhuma injustiça ou nenhum erro. E como que você diria assim, que a gente está falando de uma linguagem séria, a gente está falando de uma pesquisa Uhum, séria, que a gente tem que levar para o lado mais leve devido às redes sociais, né? Então tem a relação uhum, de tempo, tem a relação de assunto, e como equilibrar tudo isso? Existe assim uma matemática, a gente tem que fazer em determinado tempo, né? A gente tem que ocupar aquele uhum. determinado tempo para caber até mesmo nas redes sociais, mas é de um assunto muito sério. Uhum. Então, o que a gente tenta fazer é, quando o assunto é sério, ele não tem muito como mudar a forma dele. Eu acho que o mais interessante nesses casos é você ser o mais direto e claro possível. Então, se é uma questão política internacional muito complicada, como, sei lá, a guerra que está acontecendo, é mais interessante você fazer um vídeo menor de 1 minuto e meio, 3 minutos, mas que você explique o que está acontecendo, de novo, com essa mentalidade de uma criança de 5 anos tem que entender o que você está falando. Ao mesmo tempo, não dá para você brincar. Você não pode fazer uma piadinha, colocar na edição, às vezes, um fogos, algo do tipo, porque você está falando de uma coisa séria que está acontecendo. Então, nesses casos, é mais interessante você ser direto e claro, sem dar muita volta, sem, enfim, brincar muito. Agora, quando é algo mais tranquilo, como uma matéria de entretenimento, ou algo de saúde, de mundo, sei lá, como o próprio caso da Bebê Reborn, eu acho que é interessante você fazer uma matéria que ela tenha dados e argumentos jornalísticos sérios para a pessoa que sair dali, ler aquela matéria e falar, não, realmente aprendi alguma coisa, mas que talvez ela não precisa ser tão erudita, tão séria quanto uma matéria de economia, por exemplo. E o Instagram e o TikTok, ele tem são dois formatos diferentes, né? Tanto é que tem gente que fala, eu tenho mais seguidores ali no TikTok ou no Instagram. Qual que você acha, como essa história, né, que você conta, Uhum, até mesmo da música, né? Qual que tem mais repercussão? Qual que você acha que pegou mais, que está mais em voga, assim, que dá para fazer mais? é, esse jornalismo, no seu caso, de música. uhum. Olha, o TikTok, ele é uma plataforma mais ahn, de conteúdo. Então, não é um lugar que você vai gerar comunidade, por exemplo. É um lugar muito bom para você debater assuntos. Então, se você quer saber da fofoca do momento ou do assunto internacional do momento, com certeza ele vai estar no TikTok, porque as pessoas estão ali em tempo real. É só você virar para o lado, abrir sua câmera e você dar a sua opinião. Então, para conteúdo mesmo, é mais interessante você fazer uma conta no TikTok. O Instagram, ele já é um pouco mais focado em comunidade. Então, a galera que tá ali, ela vai te seguir porque ela quer saber da sua opinião, ela quer entender como a sua vida funciona, às vezes quer acompanhar os bastidores quando é um jornalista renomado. Então, são duas redes sociais que eu vejo assim, elas tentam caminhar para um lugar comum, mas que elas têm propostas diferentes, assim. O Instagram, até na estética, ele é muito diferente, assim. Os conteúdos que você vê, tanto em foto quanto em vídeo, eles são muito mais bem produzidos. Existe um cuidado estético melhor. O Instagram, o TikTok não, assim. É uma coisa realmente que você abre a sua câmera frontal com uma luz ruim e faz seu vídeo, ele vai ter ali 1 milhão de visualizações, dependendo do que você está falando. E o que que fica mais difícil hoje em dia? Pesquisar ou transformar essa pesquisa
em um conteúdo visual e acessível? Eu acho que transformar o conteúdo, assim, porque até com as IAs, né, com os chat GPTs da vida, enfim, esses mecanismos de busca, ficou muito mais fácil, assim. Recentemente eu tive contato com uma IA chamada Perplexity, eu não sei se vocês conhecem. Ela é, tipo, maravilhosa, assim, é um chat GPT que tem acesso ao mecanismo de busca do Google. Então, sei lá, você quer saber me faça um resumo das notícias do mundo hoje. Ele vai pegar os principais sites do Brasil e do mundo e vai te dar um resumo, assim, baseado com fontes para você ir checar o que está acontecendo. E isso, por um lado, é ótimo, porque a informação ela nunca teve tão fácil de ser consumida, mas ao mesmo tempo é muita coisa, assim. Eu estava fazendo uma matéria sobre, recentemente a última que eu fiz foi a relação da música com a figura do oceano, né? As metáforas que os cantores fizeram com o oceano. A gente tem desde do Djavan aqui no Brasil até a Cisa nos Estados Unidos. E assim, durante a pesquisa, meu Deus do céu, tem tipo, sei lá, uns 500 sites falando coisas diferentes, super interessantes. Como que eu vou fazer isso entrar na minha matéria de uma forma curta e que seja legal, assim, ainda? Então, é o que a gente estava comentando, assim, acho que a gente vive numa geração que nunca teve tanto acesso à informação como antes na história para você aprender o que os romanos faziam numa quarta-feira, tá um clique de distância. Ao mesmo tempo, é isso. É esse filtro que você precisa ter para quando a informação é o suficiente para você e quando ela passa a já ser uma coisa exaustiva de se consumir, assim, tanto para quem produz conteúdo ou notícias ou jornalismo, quanto para quem consome mesmo. E com relação a esses criadores de conteúdos, você acha que são os novos educadores da internet? Ah, isso é um campo polêmico, hein? Eu acho que de certa forma, sim, porque isso era uma discussão que estava tendo ontem, inclusive, no Twitter, no meu nicho, que é rap nacional, que um artista chamado Dom L lançou um álbum na segunda-feira, e na entrevista para esse álbum ele falou que hoje é muito difícil você ter um veículo de crítica, porque todo mundo vai puxar o saco do artista na rede social, vai falar que é muito bom, muito ruim, e quando um veículo fala que aquele álbum tem uma opinião contrária do que a maioria das pessoas tem, você não consegue ter um mecanismo de quase de validade, assim, se aquilo é certo ou errado, você sabe, que você vai confiar no portal que está falando aquilo. E é muito complicado. Eu entendo o ponto de vista dele e levando para um macro fora do rap, fora da música, num contexto geral, acho que é um pouco disso. É necessário a gente ter esses veículos que são pautados na informação, na verdade, e você pode confiar que a informação que está ali é verdadeira. Ao mesmo tempo, eu acho interessante você ter esses criadores de conteúdo porque eles funcionam como dissipadores. Então, pensando no mercado do entretenimento, muitas vezes um filme, uma série, um artista independente, ele pode ter a carreira mudada do dia para a noite, porque três pessoas que têm acesso a uma internet e o celular, do pior que seja, pararam para falar 3 minutos sobre o álbum dele e as pessoas descobriram, sabe? É a mesma coisa com uma série, com um filme, enfim, com uma notícia, às vezes algo que está acontecendo. Eu lembro muito nas eleições aqui que teve um menino, acho que no interior da Paraíba, que ele pegou o celular dele e assim saiu filmando na rua em dia de chuva, que tinha enchente, assim, e ele fazia um conteúdo muito irônico. Ele pulava no bueiro cheio de água e falava: Ó, que beleza, meu prefeito tá fazendo aqui, piscina de graça para todo mundo. E isso gerou um debate nas redes sociais, assim, de tipo, ó o descaso que tá tendo naquela cidade, a população ali teve um pensamento político diferente, né? Tipo, putz, olha em quem que eu vou votar para evitar esse tipo de coisa. Então, eu acho que os criadores de conteúdo, as pessoas que fazem vídeos para a internet, ou textos, ou enfim, qualquer forma de mídia, elas têm esse poder de dissipar a informação, tanto para o bem quanto para o mal, muitas vezes, né? Que a gente está falando de fake news, então pode ser muito ruim em muitos casos, acho que principalmente numa era das inteligências artificiais, em que agora os vídeos gerados por IA são cada vez mais reais, é muito complicado.
mas ao mesmo tempo é importante para o debate. Tipo, você pode colocar luz num assunto muito importante que passaria batido por um grande veículo, e isso pode chegar no grande veículo, né? Foi o caso do Bebê Reborn, por exemplo, que era uma brincadeira que surgiu, que chegou no Fantástico, que é basicamente o maior produto jornalístico que a gente tem aqui. Então, é interessante, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado. E é engraçado você comentar sobre o Fantástico, que sempre que acontece alguma notícia durante a semana, todo mundo espera domingo, porque o Fantástico, né, a Globo em si, ela É. é ponta nesse quesito de informação, né? Então todo mundo já espera no domingo, porque ele vai fazer toda uma reportagem em cima daquele assunto. E hoje em dia o que está na internet, né, se de uma certa forma bombou, né? É, eles pegam esse assunto e também tá lá no Fantástico. Exato, exato, assim, e eu acho que eles transmitem, claro, eu sou um pouco enviesado porque eu trabalho lá, mas é um ponto interessante do produto deles, disso, porque assim, é um programa que se chegou lá, que nem a gente estava comentando, se chegou no Fantástico, é relevante, é um assunto que eu preciso Uhum. saber. Acho que desde o caso da Larissa Manoela, que é uma atriz famosa aqui no Brasil, que teve uma disputa judicial com os pais, que basicamente pegaram todo o dinheiro dela, foi parar no Fantástico. Então, pô, era um assunto que de fato estava acontecendo no momento, era interessante. Ao mesmo tempo, eles criaram um programa que está em todas as vertentes da emissora, que chama Fato ou Fake. Surgiu, acho que nas eleições, se eu não me engano, na pandemia, desculpa, em 2020, que era justamente para checar se uma notícia era verdadeira ou era falsa e explicar o porquê ela é falsa, né? Então, eu acho muito interessante essa dinâmica que rola entre as redes sociais, um assunto que surgiu ali de bobeira no X, no Instagram, foi parar lá e a partir do momento que para ali, a gente tem uma discussão mais séria sobre o assunto. É. E para os nossos ouvintes, eu recomendo vocês a terem o Globoplay, porque aí você tem acesso Uhum. ao Fantástico, aos jornais de cada estado, região, e também não só a questão jornalística, mas também cultural. Então, é um aplicativo muito rico para quem está aprendendo português. Você também aprende a cultura brasileira. Exato. E É um uma coisa que produto. você está falando, Kaique, em relação ao jornalismo, é que se as pessoas fazem faculdade, né, de jornalismo, Uhum, então eu imagino que tenha mudado muito, inclusive as disciplinas, como fazer o jornalismo. Então, hoje em dia, para quem quer fazer, quem quer seguir, né, a profissão, o que que você diria assim que uma coisa é a gente imaginar, eu quero essa profissão, né? Outra coisa é estar, uhum, você está dentro uhum, do jornalismo, né? E o que que essa pessoa teria assim, que você falaria assim, ó, se você tem esse perfil, ok, uhum, que a realidade é essa, porque achar que jornalismo é só escrever, eu adoro escrever, então eu vou ser jornalista. uhum. Tem um pouco a Sei. mais que isso, né? O que que você diria que faria uma pessoa se interessar pelo jornalismo? Olha, eu vejo o jornalismo. Ai, que meus chefes não escutem isso, mas eu vejo jornalismo muito parecido com a criação de conteúdo. Acho que para você se propor a fazer alguma coisa, você tem que ser curioso sobre aquilo. É o que você falou, não basta você só escrever bem, ou só falar bem, ou só se interessar por um assunto específico. Por exemplo, eu não sou formado em jornalismo, mas trabalho com isso. Tem amigos lá que também vivem a mesma situação, mas que, por exemplo, trabalham dia após dia numa editoria de saúde, por exemplo. As pessoas cobrem, sei lá, o que está acontecendo no mundo em relação à saúde, mas estourou a guerra, você tem que estar disponível para falar sobre a guerra. Então, não basta você escrever bem e ter um conhecimento específico. Você precisa ser curioso sobre tudo o que está acontecendo no mundo, porque eventualmente, assim. Acho que isso serve para qualquer profissão. Você nunca vai trabalhar de primeira com o que você quer. Era meu sonho ter saído da faculdade em 2020 direto para uma redação de música para falar de rap e só isso, assim, era o que eu queria. Só que não acontece dessa forma. E para quem está ouvindo, quem tem interesse em ou ser jornalista, ou criador de conteúdo, ou trabalhar em alguma área correlacionada, você precisa ser curioso e atento com o que está acontecendo no mundo. Ah, mas eu gostaria de falar sobre moda. Mas beleza, a política internacional influencia na moda. Se está tendo alguma crise climática,
vai faltar tecido para fazer roupas para o Met Gala, por exemplo. Então, uma coisa está ligada na outra, assim, é importante a gente entender como esse ecossistema funciona. Acho que a primeira dica que eu daria é seja curioso e antes de fazer uma faculdade, eu acho legal você pesquisar e fazer curso. Se você tem a oportunidade, tem muita vontade de trabalhar com jornalismo musical, como é o meu caso. Vai lá, faz uns cursos livres, vê um pessoal que trabalha com isso há anos, umas palestras sobre isso, o que que eles acham, quais foram as dificuldades, o que que é preciso ter. Ao mesmo tempo, dá uma pesquisada mesmo, vai estudar, entende a história do assunto que você quer falar. Se quer falar de moda, entende a história da moda, da música, enfim, do entretenimento como um todo. É importante que a gente já chegar preparado para o que a gente vai enfrentar, né? Eu me formei em publicidade, por exemplo, e eu escolhi a minha faculdade porque eu adorava fotografia. No primeiro semestre eu odiava a faculdade já, porque a fotografia foi um semestre de 4 anos que eu passei ali dentro. E aí eu tive que aprender a lidar com isso, obviamente, não foi só coisas ruins, assim, eu aprendi muitas outras áreas que me ajudaram a chegar onde eu tô hoje, a trabalhar com o que eu trabalho hoje. Mas é isso, assim, você tem que saber onde você vai antes de se enfiar, porque muitas vezes você vai ter que passar 4, 8, 10 anos, dependendo do que você for fazer ali dentro. Pode não ser interessante. Tem muitos amigos meus que começaram em publicidade e foram parar em rádio e TV, por exemplo, gostariam de ser produtores de TV, começaram em jornalismo, foram trabalhar com relações públicas, né? Foram fazer assessoria de artistas, de empresas, tal. Então é muito é muito variável assim para onde você vai. Uhum. Kaique, a gente agradece a sua participação nesse episódio, trazer todo o seu conhecimento, né, dentro do jornalismo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido aí para o pessoal como é que funciona o jornalismo no Brasil, como que a gente pensa ali na redação no dia a dia, e também para quem tiver curiosidade, quiser trabalhar nessa área, acho que espero ter trazido algumas informações, algumas dicas que ajudem ou, enfim, tragam um pouquinho de luz, né, nesse caminho aí difícil. Sim. Um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau, gente. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!